Olá, turminha do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós teremos a nossa aula de matemática. Nossa primeira atividade, nós vamos utilizar o nosso livro do EMAI. Nosso livro do EMAI, nós vamos fazer as páginas 69 e 70. Na página 69, nós vamos falar um pouquinho sobre os quilômetros. O que são os quilômetros? Quilômetros é o sistema de medida que a gente usa para medir distâncias, por exemplo, de uma cidade para outra. Então, nós temos uma atividade onde nós vamos observar uma tabela e vamos responder as questões. Já na página 70, nós temos a comparação de alguns objetos com coisas que temos na natureza. E quais são os formatos desses objetos? Então, eu vou estar fazendo a leitura das duas páginas aqui com vocês. Página 69, atividade 12.5. Leonardo e seus colegas moram em Barretos, que é uma cidade do interior paulista. Eles representaram sua escola no campeonato escolar na região sudeste do Brasil, que será realizado em São Paulo. E souberam que a distância entre Barretos e a capital paulista é de 440 quilômetros. Para participar deste campeonato, estudantes de outras cidades também irão a São Paulo. Observe o quadro abaixo. Distância entre a cidade de São Paulo e outras cidades. Então, a distância entre a cidade de Barretos e a cidade de São Paulo é de 440 quilômetros. Da cidade de Limeira, 150 quilômetros. Ouro Preto, em Minas Gerais, 630 quilômetros. São Carlos, em São Paulo, 255 quilômetros. Taubaté, São Paulo, 130 quilômetros. E Macaé, no Rio de Janeiro, 610 quilômetros. Responda, qual dessa cidade é a mais distante de São Paulo? A quantos quilômetros ela fica? Então, aqui temos duas perguntas. Qual é a mais distante de São Paulo? E a quantos quilômetros ela fica? Para eu saber qual é a mais distante, é a que tiver o maior número, a maior distância. Então, eu já sei que é a que fica mais distante de São Paulo. 2. Qual dessas cidades é mais próxima de São Paulo e a quantos quilômetros ela fica? Se a mais distante é a com maior número, a mais próxima vai ser a com menor número. Quer dizer que ela vai estar mais próxima. E 3. Quantos quilômetros Leonardo e seus colegas percorrerão na viagem de ida e volta de São Paulo? Então, vocês têm que calcular a distância da ida e da volta, somar para saber quanto ele vai gastar na ida e na volta juntas. Na página 70, sequência 13, atividade 13.1, na natureza e nas construções humanas, podemos identificar um rico universo de objetos com diferentes formatos. Observe o tronco da árvore e a lata de refrigerante, o planeta Terra e a bola de futebol, as montanhas e o cone de trânsito. Dê nome aos formatos das figuras exploradas nas ilustrações. Lembrando que aqui nós temos os sólidos geométricos. Então, por exemplo, no caso da árvore e do refrigerante, a lata de refrigerante, nós vamos ter o cilindro. E aí vocês vão pôr o nome da bola e do planeta Terra e, por último, o cone. Depois, nós usaremos o nosso livro de matemática e nós vamos fazer as páginas 58 e 59, onde nós vamos falar um pouquinho sobre localização. Vou estar fazendo a leitura aqui das páginas junto com vocês. Então, vamos lá. Na página 58, nós temos localizando-se no bairro. Ricardo mora na Rua da Amizade, em uma casa pintada de azul. Ele pegou um folheto que anunciava o lançamento de um prédio comercial e trazia um esboço das ruas, prédios e casas do bairro Vila Alegre. Ele logo localizou a sua casa no desenho e ficou muito feliz. Então, esse é o bairro. Então, aqui tem o nome das ruas, as localizações. E aí, temos algumas perguntinhas para responder. Observando o folheto, que informações você daria para localizar a farmácia?
Se você fosse dizer onde está a farmácia, então vamos localizar a farmácia. A farmácia está aqui, ó. Como você diria para uma pessoa que ela pode chegar na farmácia? A farmácia, ó, ela tá localizada na Rua Saudade, no quarteirão entre as avenidas Laranja e Limão, certo? Ela tá bem aqui, ó. Depois, e o correio? Onde está localizado o correio? A mesma coisa, está na rua, como é o nome da rua? Primeiro você vai localizar o nome da rua onde está o correio. Ele está na Rua da Amizade, na esquina com a Rua do Limão, olha aqui, ó. A esquina é isso aqui, ó, certo? Depois temos o circo. E por último, o supermercado. Certo? E aí vocês vão dizer onde está a localização de cada um. Depois, na página 59, nós temos: Eliane foi visitar sua irmã Roseli, que mora em uma casa na esquina da Rua Manjuba com a Rua Ariranhas. Ela está na Rua das Capivaras, de frente para a farmácia. Então, vamos lá, ó. Descreva o trajeto que Eliane pode fazer para chegar à casa de Roseli. Então, primeiro, vamos localizar aonde está a Eliane. A Eliane, ela está na Rua das Capivaras, em frente à farmácia. Então, ela está aqui, ó. Na Rua das Capivaras, ela está aqui, ó. Certo? A farmácia, ó. Rua das Capivaras. E ela quer ir até a casa da Roseli. A Roseli, no caso, mora em uma casa na esquina da Rua Manjuba com a Rua Ariranhas. Então, olha aqui. Rua Manjuba com a Rua Ariranhas. Então, ó, ela mora nessa casa aqui, ó. Então, qual o trajeto que você diria para uma pessoa fazer da farmácia, que é onde ela está, para chegar até aqui? Vocês vão descrever, vocês têm que não apenas desenhar, vocês vão escrever nas linhas abaixo qual seria esse caminho, por onde ela vai ter que passar. E por hoje é só, meus queridos. Qualquer dúvida, enviem mensagens nos grupos, no particular para a professora, que nós estaremos esclarecendo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!